Olá pessoal, bem-vindos a mais esta fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX Produções. Hoje daremos início à produção desta inusitada cena aquática que proporcionará a implementação de vários efeitos em busca do máximo de realismo possível. Como vocês podem ver aí na prévia, nós iremos criar estes sistemas de bolha que submergem lá e cá. Implantaremos também este realístico fractal de raios solares refratários e ainda simularemos a ilusão de movimento ondulatório para toda a flora marinha presente na cena. Com relação aos cardumes de peixe que passam aí, utilizaremos um clipe já pré-renderizado, visto que a criação deste objeto já foi abordada em tutorial que se encontra disponível em nosso site. É esse aqui, cardume animado em After Effects contra Partícula 2.0. Como de costume, eu disponibilizei todas as mídias que fazem parte deste tutorial para baixar na seção de download do nosso site. Portanto, vocês vão lá, façam o download e retornem aqui para a gente ir em File, Import File, e vamos já selecionar. Você vê que são vários arquivos PNGs com transparência alfa aplicada, um background de fundo em formato JPEG e o cardume de peixes em formato MOV QuickTime. Então a gente seleciona tudo e importa. Nós vamos iniciar fazendo aqui os efeitos de bolha e também dos raios refratários de luz. Então, para começar, eu vou criar uma nova composição. Eu vou pegar um tamanho diferente aqui para fazer inicialmente as bolhas. Vai ser 260 por 575, com a duração de 12 segundos, que é a duração total da nossa vinheta, o frame rate aqui de 30 segundos. Square Pixels e damos OK. Em seguida a gente cria um novo sólido, que eu vou nomear aqui como partículas, e dar OK. Com o sólido selecionado, eu vou em Efeito, Simulation, CC Particle World. Eu posso tirar a transparência se eu quiser, coloco o zoom em 100% e vou desabilitar o grid. Colocamos a agulha aqui no meio para a gente ver como vão se portar as partículas. Vou deixar mais ou menos aqui em 6 segundos. Então vamos começar as configurações. Vamos abrir aqui o birth rate. Nós vamos colocar em 0.1. Vai diminuir um pouco a quantidade de partículas. Vamos abrir aqui a longevidade e vou colocar em 7 segundos. Então elas duram mais um pouco agora. Abrimos o Producer e vamos alterar aqui no caso o Y para 0.2. E em seguida eu vou zerar o raio X, vou zerar o raio Y e vou colocar o raio Z em 0.22. Agora vamos abrir a física. Animation, nós vamos mudar de Explosive para Thrill. Isso já dá um movimento mais centrífugo nas partículas, como você pode ver. Vamos diminuir bastante a velocidade aqui para 0.08. E a gravidade, que é o mais importante, vai ser negativa. Nós vamos colocar em menos 0.04. Então, a gravidade negativa, como você sabe, joga as partículas para cima. Já está tomando a forma de um movimento mais lento, como você pode ver. Agora vamos zerar aqui o Extra. E o Extra Angle eu vou botar em 0 e aqui em 35 graus. Então até agora a gente tem isso aqui. Vamos continuar mexendo. Vamos abrir agora a seção de partícula.
e vamos alterar o Particle Type de Line para Bubble. Então agora ela já vai pegar a aparência de bolhas, como você pode ver. Vamos trocar a cor, o Bird Color, vou colocar em branco, e o Dead Color também em branco. Finalmente a gente aumenta o Max Opacity para 100%. Nesse ponto já está bastante realístico. Eu só vou fazer o seguinte, vamos descer um pouco a base do produtor aqui, porque ele está muito no meio da composição, a gente pode ganhar espaço aqui. Então o que a gente faz? Nós vamos pegar o Position X e descer mais. E eu vou diminuir a longevidade um pouco, de forma que elas morram antes de chegar no topo. Então a gente tem, vou botar em 100% aqui, esse visual final aí, para as bolhas, ok? Então nós podemos agora passar para a produção dos raios refratários. Eu vou deixar essa composição aqui, aliás, eu vou renomeá-la aqui no painel de projetos, selecionado, eu vou dar Enter e vou nomear de bolhas. Podia ter feito isso antes, mas eu esqueci, então deixa aí. E agora nós vamos iniciar uma nova composição. Dessa feita nós vamos nomear aqui de raios refratários e vou pegar o preset NTSCDV. Eu vou arredondar o frame rate para 30 para condizer com a outra composição. Eu vou colocar em Square Pixels, duração de 12 segundos e damos OK. Então agora criamos um novo sólido, mesmo tamanho da composição, no qual aplicamos o efeito, vamos aqui em Noise and Grain, Fractal Noise. Vamos fazer as alterações. Então a primeira coisa é colocar aqui em Swirly, vamos inverter a coloração para dar um aspecto mais escuro e aumentar bastante o contraste aqui, a torno de 130 tá bom. O Brightness a gente não mexe. Vamos abrir o Transform aqui. Aqui não tem nada para mexer. O Complexity vou passar de 6 para 3, que ele dá mais brilho. O Evolution é o que a gente trabalha aqui para animar. Então eu faço um keyframe aqui no começo, levo para o final e vou fazer uma revolução de 330 graus aqui para dar um movimento da primeira à última frame aqui. Por enquanto ele está com aparência assim de superfície aquosa, mas nós vamos dar uma esticada nele aqui. Em Transformation eu vou desmarcar o Uniform Scaling e vou aumentar bastante aqui esse height até a casa de 2500 mais ou menos. Então a gente mexendo aqui, a gente vê o efeito que a gente tem. E agora nós vamos aplicar um outro efeito para dar uma distorção com o mesmo sólido selecionado. Eu vou em Effect, Distort, Corner Pin. Eu vou diminuir o zoom aqui. E esse efeito ele tem 4 pinos, um em cada corner ou em cada canto. E a gente pega aqui o do canto esquerdo e puxa para a lateral. Pega o do canto direito e puxa também para a lateral. Até que a gente tenha um efeito simétrico. E veja como a gente tem agora a simulação dos raios refratários, como se estivesse no fundo, né, dentro d'água. É um efeito bem realístico. Então o trabalho aqui também está pronto. Nós podemos agora criar a composição principal. Eu vou em Composition, New Composition. Eu vou nomear principal. E vou manter aqui os settings anteriores. Está tudo certinho. 12 segundos, frame rate 30, 720 por 480 square pixels. Ok. Agora vamos voltar no painel de projeto. A primeira coisa que nós vamos fazer
é trazer o background para a cena. A gente colocando ele aqui no timeline, a gente vê que ele é bem maior do que a composição, porque a gente vai trabalhar com a câmera no espaço tridimensional, então a gente precisa de uma gordura aí de espaço grande, né? Então a primeira coisa a fazer, vamos transformar para 3D e nós vamos colocar uma câmera na cena. Eu vou em Layer, New, Camera e vou pegar o preset aqui de 35 mm e dou OK. Em seguida, vamos em Layer, New, No Object, pegamos um objeto nulo, o qual transformamos em 3D e em seguida parentamos a câmera a ele, para poder controlar o movimento da câmera. Então agora é chegado o momento mais crítico deste tutorial, que é o movimento da câmera, porque tudo vai se basar nisso. E a gente tem que ter muita inteligência para fazer esse movimento, porque todo o realismo da cena vai depender dele. Então, antes de mais nada, eu vou colocar a visão aqui em topo para a gente ver como que está a câmera em relação ao fundo. Então a gente vê que no momento o objeto nulo está colado, porque o Z está tudo em zero, né? Tanto o objeto nulo, se a gente pegar a posição aqui, a gente vê que o Z está zerado, então está tudo no zero. Então vamos assumir que a posição final da câmera vai ser essa, ok? Eu vou fazer um movimento que vai vir da esquerda para a direita, então eu vou jogar a câmera um pouco para lá e agora eu vou retornar para a vista da câmera ativa. Eu vou colocar a agulha no final do meu timeline e vou marcar uma posição, um keyframe de posição para o nulo. Agora eu vou pegar a agulha e vou trazer para o começo do timeline e eu vou até pressionar Shift aqui, porque o Shift permite que a gente faça um movimento maior, e vou puxar aqui em Z até mais ou menos a faixa de 3.400. E agora eu vou puxar aqui em X para o outro lado, para mim não perder o fundo. Então, se a gente mover a agulha, a gente tem um movimento de aproximação que a gente vê do fundo, ok? A gente pode já, para ir ganhando realismo na cena, trazer a composição aqui dos raios refratários. Ela não vai ser 3D, eu vou simplesmente colocá-la acima aqui do background, sem transformar em 3D. Porque como os raios estão vindo do Sol, o movimento da câmera não atinge os raios. A gente tem simplesmente que pressionar F4 aqui e alterar o modo para overlay. Então a gente já vê como que isso aqui vai interagir. A gente pode diminuir a opacidade aqui bastante também. Eu vou colocar em torno de 30%. E aí a gente tem um realismo maior. Tá ok? Então nós vamos travar esse layer aqui dos raios refratários, porque a gente não precisa de mexer mais nele. E vamos seguir adiante. Agora eu vou retornar para a vista de topo. E vou selecionar o layer do objeto nulo. Então a gente vê que a gente tem esse movimento aqui, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, aqui na marca de 4 segundos, eu vou puxar em X até pegar um movimento mais ou menos reto e vou levar para 8 segundos e vou retornar aqui
fazendo mais ou menos um S. Aqui a gente tem controle total sobre a curva Bezier aqui, correto? Então a gente pode retornar para a vista de topo aqui, desculpa, para a câmera ativa, aumentar o zoom aqui para 100% e observar como que está o movimento aqui. A gente ainda não tem muita referência porque a gente não tem nenhum objeto na cena, mas a coisa está tomando forma. Nós vamos ficando por aqui porque o tempo esgotou. Eu vejo vocês daqui a 3 dias sem furo. Deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 para a VFX.